Não é segredo que a América dos anos 1950 era um foco de ódio, com o racismo e o macartismo florescendo durante a década. É uma era que é romantizada, com as pessoas lembrando com carinho das saias rodadas, sorveterias e da música rockabilly. Mas a nostalgia é uma enganadora mortal e nunca pode ser confiada para mostrar toda a verdade. Os anos 1950 também foram palco de alguns dos crimes mais hediondos da América. No episódio de hoje de Detetive Casos Frios, vamos analisar 2 casos não resolvidos dos anos 50. A família Walker. Família e amigos dos Walkers deveriam ter conseguido celebrar o Natal juntos com eles em 1959, mas, devido às ações de um ou vários culpados não identificados, acabaram lamentando a perda de seus entes queridos, sofrendo em vez de aproveitar a temporada festiva. Na manhã de 20 de dezembro de 1959, em Osprey, Flórida, Daniel McLeod, um trabalhador de rancho, foi buscar seu colega Cliff Walker, de 25 anos, para passarem o dia caçando javalis. Quando Daniel estacionou seu caminhão, no entanto, ele notou o silêncio absoluto da casa e, imediatamente, sentiu uma onda de ansiedade atingi-lo. Algo estava errado. Cliff e sua esposa, Christine, de 24 anos, tinham 2 filhos pequenos, um menino, Jimmy, que tinha 3 anos, e uma menina, Debbie, que tinha apenas 1 ano de idade. Como resultado, a família acordava ao amanhecer e a casa estava sempre agitada com o frenesi da vida. Daniel saiu de seu caminhão e se dirigiu à porta da frente da casa dos Walker. Ele bateu, mas não houve resposta. Preocupado com o bem-estar da família, ele então cortou a tela da porta e entrou na casa. O que ele encontrou foi um banho de sangue. Christine foi a primeira que ele viu. Ela estava deitada na entrada da sala. Uma bala calibre 22 atravessou seu crânio. Mais tarde, a polícia descobriria que ela havia sofrido violência sexual antes de ser morta. Ao olhar ao redor da sala, Daniel viu os corpos de Cliff e Jimmy no canto. Ambos haviam sido baleados na cabeça. Debbie não estava lá, mas Daniel já tinha visto o bastante. Ele recuou da casa e chamou o departamento de polícia local, que chegou e encontrou Debbie, de 1 ano de idade, na banheira. Ela foi baleada e afogada. Foi teorizado que o perpetrador afogou a pequena menina, porque ficou sem munição e ela não morreu imediatamente do ferimento de bala. A polícia de Osprey enfrentou um grande desafio. Eles conseguiram apurar que Christine chegou em casa primeiro, depois de um dia de recados às 4 da tarde, e que Cliff, com as crianças, chegou algum tempo depois. Como Christine teve tempo de guardar as compras, sugeriu-se que ela conhecia o agressor e possivelmente passou algum tempo conversando com ele antes de ser atacada. Também foi evidenciado que Christine lutou ferozmente contra o culpado usando seus saltos altos, que foram encontrados com sangue neles na varanda da frente. As autoridades também descobriram que vários itens estavam faltando na casa da família. O canivete de Cliff, o uniforme de majorette do ensino médio de Christine e os certificados de casamento do casal. Todos esses itens pareciam coisas peculiares para roubar, e a ideia foi proposta de que Christine era o verdadeiro alvo do ataque, e o culpado estava apaixonado por ela ou era um ex-namorado dela. Apesar das várias teorias, a polícia tinha evidências limitadas. Eles encontraram uma tira de celofane de um maço de cigarros, uma impressão digital na torneira da banheira, e uma única bota de cowboy ensanguentada, presumivelmente uma que pertencia à família, embora não esteja claro. Observou-se também que o perpetrador trancou a porta da frente ao sair.
No total, 587 pessoas foram consideradas suspeitas em um momento ou outro. A lista de suspeitos incluía Daniel, que encontrou os corpos da família, um vizinho que supostamente fez avanços para Christine, e Albert Walker, um primo de Cliff que tinha tendências violentas. Um ex-parceiro de Christine, um homem chamado Curtis McCall, também foi investigado. Rumores de um caso entre o casal se espalharam pela cidade local. E enquanto McCall negava os rumores, ele nunca foi totalmente descartado, embora não houvesse evidências contra ele também. Independentemente, nenhum desses suspeitos se confirmou, e o motivo por trás do brutal assassinato da família Walker nunca foi identificado. Algum tempo após os crimes, o serial killer Emmett Monroe Spencer confessou ser o autor, mas sua alegação foi posteriormente desacreditada, já que Spencer era um conhecido mentiroso patológico. Acreditava-se que Spencer construiu sua confissão com base em relatos de assassinatos nos jornais locais e romances policiais que gostava de ler. Depois disso, o caso da família Walker esfriou por várias décadas. Então, em 2012, o departamento de xerife do condado de Sarasota começou a investigar as ligações entre o caso e os assassinos condenados, Perry Smith e Richard Hickok. A dupla eram criminosos condenados por matar 4 membros da família Clutter, no Kansas, em 1959, e foram executados em 1965 pelos assassinatos. Os assassinatos da família Clutter foram abordados no popular livro A Sangue Frio, também publicado em 1965. No livro, o autor descarta a ideia de que Smith e Hickok foram responsáveis pelo massacre da família Walker porque eles tinham um álibi para o momento em que as execuções ocorreram. No entanto, registros e testemunhas de investigadores no Kansas e na Flórida contradizem essa versão. Smith e Hickok já eram considerados suspeitos desde 1960. 34 dias antes dos assassinatos Walker, os criminosos fugiram para a Flórida em um carro roubado e se hospedaram em um motel a apenas 4 horas de Osprey. Eles fizeram o check-out na manhã do massacre da família Walker e foram pegos em 30 de dezembro de 1959, em Las Vegas, Nevada. Um teste de polígrafo, realizado em 1960, parecia inocentar a dupla de qualquer envolvimento, mas é bem conhecido hoje que os testes de polígrafo realmente não provam nada e nem mesmo são admissíveis em tribunal. Especialistas também notaram que as máquinas de polígrafo de 1960 eram famosamente imprecisas. Em dezembro de 2012, os investigadores anunciaram que estavam buscando uma ordem para exumar os corpos de Smith e Hickok para ácido desoxirribonucleico. Eles esperavam que isso correspondesse à amostra de sêmen retirada da cena do crime dos Walker. Essa exumação foi eventualmente realizada, mas em 2013 foi anunciado que as evidências de ácido desoxirribonucleico dos corpos não puderam ser conclusivamente correspondidas às evidências da cena do crime porque estavam contaminadas. Apenas ácido desoxirribonucleico parcial foi extraído da amostra da cena do crime, o que significa que não provou nem refutou o envolvimento da dupla no caso. Apesar desse revés, a dupla permaneceu como os suspeitos mais viáveis no assassinato dos Walker. Não apenas testemunhas viram os dois na área no momento do massacre, mas uma faca de bolso, semelhante à de Cliff, também foi encontrada quando os homens foram presos. Alguns teorizaram que, enquanto na Flórida, a dupla ofereceu à família Walker o carro roubado, um Chevy Bel Air de 1956, como o que Cliff queria comprar. E Christine deixou os homens entrarem. No entanto, outros detetives online argumentaram que parece mais provável que o cruel assassinato da família fosse mais pessoal, dado os itens que foram levados da casa depois. Nos últimos anos, a certidão de casamento que foi levada foi recuperada pela sobrinha de Cliff, que a encontrou entre outros itens que foram dados a ela por um membro da família. É desconhecido se este membro da família não identificado já foi investigado pelas autoridades. Até 2020, o massacre da família Walker permanece sem solução.
Malvina Cruz. Em 29 de janeiro de 1958, Charles E., de 48 anos, Cruz voltou para a casa do trabalho por volta das 5 da tarde. Ele morava em uma casa de 1 andar e meio em um bairro tranquilo no lado norte de Indianápolis com sua esposa de 41 anos, Malvina, e seu filho de 10 anos, Charles Cruz Jr., que na maioria das vezes era chamado de Buddy. A princípio, nada parecia errado na casa. Buddy já estava em casa há cerca de 1h30. Ele estava sentado em frente à TV, absorto em um episódio de seu programa favorito, As Aventuras de Wild Bill Hickok. Malvina, a esposa de Charles, não podia ser vista ou ouvida em lugar nenhum. Como ela estava atualmente supervisionando as reformas na casa da família, que havia sofrido danos de um incêndio na casa no mês anterior, não era incomum ela não estar por perto. Ela costumava sair para fazer recados, reuniões com trabalhadores ou terminar papelada. Quando Charles perguntou ao seu filho sobre o paradeiro de sua mãe, Buddy disse que assumiu que ela estava fazendo a sua rota de entrega de jornais. Segundo relatos, quando Buddy voltou para casa para almoçar mais cedo no dia, sua mãe havia dito a ele para não se preocupar com isso e que ela faria por ele. Isso parecia uma resposta razoável, até Buddy dizer ao pai que não gostava da aparência do quarto. Ele disse que seus brinquedos estavam bagunçados. Confuso, Charles decidiu se lavar antes de investigar. Mas quando ele entrou no banheiro, uma sensação de inquietação o invadiu. A cortina do chuveiro estava fechada. Quando ele puxou a cortina, Charles encontrou sua esposa na banheira, deitada de lado, submersa na água. A cabeça de Malvina estava voltada para a torneira, as pernas dobradas nos joelhos e a banheira cheia até o limite. A torneira havia sido fechada. Charles notou que o corpo e a água ainda estavam quentes. Malvina havia sofrido cortes nos lábios, hematomas no olho e queixo esquerdos, nos braços acima dos cotovelos e na perna esquerda acima do joelho. A blusa branca da mulher de 41 anos estava rasgada nas costas, seu cardigã também, e sua roupa íntima havia sido abaixada até os joelhos. Ela ainda usava sapatos, e suas calças foram encontradas mais tarde encharcadas e do avesso no chão do quarto do Buddy. Foi determinado mais tarde que, apesar do estado de seu corpo, Malvina não havia sido sexualmente agredida. A causa oficial da morte foi listada como afogamento e o legista acreditava que ela havia sido atingida no rosto ou na cabeça antes de ser colocada na água. Por todas as contas, Malvina era uma mulher gentil e agradável. Ela não era o tipo de pessoa que as pessoas poderiam esperar encontrar um fim violento. Vizinhos a descreveram como calorosa e amigável, e amigos como vivaz e ativa. Além de ser mãe e dona de casa, ela também era voluntária da Associação de Pais e Professores e atuava na igreja. Quando a polícia chegou ao local, começaram a juntar os eventos do Dia da Mulher de 41 anos. Naquela tarde, sua amiga, Mildred Warning, acompanhada por outra amiga, a Florence Cubitt, passou para ver a reforma em andamento. Segundo Mildred, a dupla ligou para Malvina por volta das 12h45 da tarde, para avisá-la de que estariam chegando, mas em vez de serem recebidas pela voz calorosa da dona de casa, ouviram o som de um homem desconhecido do outro lado do telefone. Não era a voz do marido dela, Charles. Mildred presumiu que era um funcionário e pediu para falar com Malvina. O homem hesitou e Mildred disse ao estranho para avisar Malvina que eles estavam a caminho. Ela então ouviu a voz de Malvina dizer, citação, diga a ela que eu a buscarei às 1h30. Embora outra fonte relate que Malvina disse, citação, diga a ela para não me buscar hoje. Uma hora depois, Mildred e Florence chegaram à casa. Enquanto dirigiam em direção à casa de Malvina, viram um homem correr dela, entrar em seu carro e ir embora. Inicialmente confusas, as duas amigas logo descartaram isso como um construtor buscando materiais.
isso era algo que acontecia frequentemente. Quando as mulheres bateram na porta da frente e não obtiveram resposta, seguiram para a dos fundos, que estava entreaberta. Dentro, o par esperou por 20 minutos, mas Malvina nunca apareceu. Antes de partir, deixaram-lhe um bilhete e uma jaqueta nova para Buddy. Quando a polícia questionou as duas mulheres sobre quem elas viram entrar no carro, nenhuma delas conseguiu identificá-lo ou descrevê-lo, mas um vizinho de 16 anos afirmou que o motorista era um homem negro. Naquele dia, às 12h10, Buddy voltou da escola para almoçar em casa. Sua refeição estava pronta quando ele chegou e notou que o carro da mãe ainda estava na garagem. Um leiteiro que estava fazendo entregas nesse horário também avistou Twash. O carro azul. Enquanto Buddy almoçava, Malvina o chamou do banheiro, contando como ela faria suas rotas de entrega de jornais. Embora Buddy supostamente tenha ouvido sua mãe, não há evidências que afirmem que ele a viu fisicamente. Na manhã seguinte, o Buick 1955 bicolor de Malvina foi encontrado abandonado 11 quarteirões distante, na rua North Meridian, número 4926. Apesar da área ter sido vasculhada, as chaves do carro não foram encontradas e também não estavam no veículo. Testemunhas afirmaram que o carro estava lá desde a manhã do dia 28, um dia antes de encontrarem Malvina morta. Evidências notáveis foram encontradas na casa da família Crute. A polícia descartou o roubo como motivo, pois encontraram objetos de valor e joias ainda presentes, e a bolsa e o dinheiro de Malvina permaneceram intocados. Durante a busca na casa, no entanto, eles encontraram 3 impressões digitais que não pertenciam à família. Eles também acharam um lápis com fios de cabelo grudados encontrado no quarto do Buddy. Almofadas ensanguentadas também foram encontradas aqui. Acredita-se que o lápis foi usado para criar os pequenos cortes na testa e no couro cabeludo de Malvina. O lápis em questão parecia uma pista forte inicialmente. Charles afirmou que nunca o tinha visto antes e estava inscrito com as palavras White County Rural Electric Membership Corporation, Monticello, Indiana. Foi rastreado até o Rural Electric Membership Corps, que distribuiu milhares de lápis semelhantes e os usou em seus escritórios e filiais. Contudo, eles também foram deixados no hall do edifício do escritório, permitindo que qualquer pessoa pudesse ter entrado e pego um. Isso levou os investigadores de volta a um beco sem saída. Os resultados de qualquer teste feito no cabelo encontrado com o lápis, se algum foi realizado, não foram tornados públicos. Outras peças de evidência encontradas incluíram uma toalha manchada de sangue que foi descoberta atrás da porta da cozinha e um suporte de toalha de cromo que estava localizado na pia do banheiro, levando os investigadores a teorizar que Malvina havia se recuperado e começado a lutar contra seu agressor antes de ser afogada. A polícia podia escolher entre os suspeitos, já que os trabalhadores entravam e saíam da casa constantemente. Ao menos 4 homens foram confirmados trabalhando na residência dos Crutes no dia em que Malvina faleceu. Porém, os 4 homens foram inocentados após o interrogatório, apesar de mais continuarem sendo entrevistados pela polícia. Um homem, em particular, foi notado por não conseguir explicar seu paradeiro durante o tempo do assassinato, embora nada mais pareça ter vindo disso. Outros suspeitos foram interrogados e liberados. Nenhum foi publicamente nomeado e não está claro quantos eram. Um caroneiro, que também era um ex-presidiário do Alabama, foi detido e interrogado em janeiro, mas foi rapidamente liberado. Um homem de 62 anos também foi entrevistado, mas suas impressões digitais e as do ex-presidiário não correspondem às encontradas na casa dos Crutes. Ofensores sexuais locais foram investigados e, em fevereiro de 1958, uma mulher não identificada foi interrogada, mas depois liberada após passarem um teste de detector de mentiras. A polícia estava encontrando tantos becos sem saída que começaram a se perguntar
se talvez Malvina tivesse conhecidos que seu marido e amigos não conheciam. O marido de Malvina, Charles, também foi considerado suspeito em um determinado momento. Foi revelado que o homem de 41 anos havia pedido divórcio em 13 de janeiro, citando, aspas, má conduta marital e negligência grosseira e desenfreada dos deveres conjugais por um período de 10 anos. Uma audiência sobre uma ordem de restrição estava marcada para o dia 17, mas nem Charles nem Malvina compareceram, levando ao arquivamento do processo de divórcio. Segundo Charles, o casal decidiu se reconciliar. O advogado de Malvina confirmou que isso era verdade. Aparentemente, ela fez o mesmo no início dos anos 1950, pedindo o divórcio antes de se reconciliar novamente com o marido. O casal deveria comparecer ao tribunal em 30 de janeiro, devido à sua ausência prévia. Charles conseguiu fornecer um álibi para o dia da morte de Malvina, em 29 de janeiro. Ele passou a maior parte do dia em seu escritório, onde trabalhava como gerente de vendas para a Companhia de Transporte do Sul, mas saiu por 3 horas quando foi visitar um amigo, que corroborou sua história, assim como a proprietária da casa do amigo. Os detetives, no entanto, não ficaram satisfeitos com esse álibi e pediram a Charles que fizesse um teste de polígrafo. Ele concordou, mas pediu que fizessem isso após o funeral de Malvina. Um dos primeiros policiais a chegar ao local, James Mullen, notou várias discrepâncias nas declarações de Charles. O homem, de 48 anos, disse que havia entrado pela porta da frente, mas depois disse que havia entrado pela porta dos fundos. Ele também disse aos policiais que havia tirado seu relógio e joias ao chegar em casa, mas que não havia trocado sua camisa antes de encontrar o corpo. No entanto, James Mullen notou que a camisa que ele estava usando parecia fresca e não usada. Em 7 de fevereiro, Charles e seu amigo, Charles Fleck, ambos passaram nos testes de polígrafo. Charles Crutz foi relatado como cooperativo e disposto a ajudar, e ele foi interrogado por um total de 4 horas e meia. Outra pista que os investigadores tinham era a dos estranhos telefonemas anônimos que foram feitos repetidamente para o marido de Malvina nos dias seguintes à sua morte. As chamadas noturnas eram frequentes. Uma mulher com leve sotaque sulista perguntava: "Este é o Sr. Crutz?" E então desligava quando Charles confirmava que era ele. De acordo com Mildred Warning, o homem que atendeu o telefone na tarde de 29 de janeiro também tinha um leve sotaque do sul. Isso levou a polícia a acreditar que os dois indivíduos possam se conhecer e que a mulher possivelmente conhecia a identidade do homem. Eles temiam que o homem desconhecido pudesse agir para calar a mulher. Apesar disso, nada mais surgiu dessa pista. Em 24 de fevereiro, um pintor local chamado Lenroy Penick foi levado ao tribunal municipal em relação à execução de Malvina Crutz. Relataram que ele estava incerto sobre as datas quando foi questionado e seu relato do dia estava muito confuso. Seu polígrafo mostrou sinais de engano. Sua casa foi revistada, mas nada foi encontrado. Em 2 de março, o caso foi arquivado. 4 anos depois, Penick foi preso em conexão com a morte de sua namorada, com quem morava, Carol Jean Martin. Ele inicialmente culpou outro homem, mas depois alegou que ela chegou em casa embriagada, iniciou uma discussão com ele e escorregou e caiu. Em 1963, ele foi condenado por homicídio em 2º grau. Embora ele tenha sido questionado novamente sobre Malvina, ele não revelou nada de novo e negou o envolvimento. Em 12 de junho de 1958, James Rogers, de 25 anos, se entregou à polícia por falsificar cheques e cometer vários roubos à mão armada. Durante o interrogatório, ele afirmou que seu amigo, ex-pintor na propriedade dos Crutz, era responsável pela queda de Malvina. Ele mais tarde mudou essa história quando foi interrogado pela polícia de Indianápolis, dizendo que ele mesmo era o responsável. Ele contou que conheceu Malvina em um restaurante e ela o convidou para ir à sua casa. Lá, ele ficou furioso
e a atingiu na lateral da cabeça com o punho. Ela desmaiou. Então, ele a arrastou para o banheiro e a colocou na banheira, ligando a água fria. Quando Malvina não acordou, Rogers afirmou que a deixou, dirigiu o carro dela para longe e estacionou, e então jogou as chaves em um terreno vago próximo. Embora o carro tenha sido abandonado no mesmo endereço que Rogers deu, as chaves nunca foram localizadas. Apesar da animação dos investigadores com esse desenvolvimento, eles também demonstravam ceticismo. Grande parte das informações que Rogers deu estava disponível nos jornais e algumas partes de sua história simplesmente não batiam. Um teste de polígrafo realizado pela polícia sugeriu que ele estava mentindo e Rogers, então, revelou que estava. Ele, então, deu aos investigadores o nome dos verdadeiros culpados, e este homem foi investigado apenas para ser inocentado. Rogers, então, deu vários nomes diferentes depois, todos se provando ser pistas falsas. No total, entre 200 e 250 pessoas foram entrevistadas em conexão com a morte de Malvina Cruz. Detetives online sugeriram que talvez fosse Charles e que o homem que ele tinha ido ver mais cedo naquele dia era, na verdade, seu amante. Isso explicaria o desejo de Malvina pelo divórcio. Também foi teorizado que um dos trabalhadores era responsável, mas havia tantos deles entrando e saindo da casa que isso confundiu a investigação. Outro elemento que afetou gravemente a investigação foi que o caso mudou de mãos várias vezes e, em um determinado momento, foi liderado por investigadores seriamente inexperientes. A teoria final discutida em relação ao caso de Malvina é a ideia de que Buddy era responsável. Isso se deve ao fato de que Buddy estava em casa por 1h30 e não usou o banheiro único em sua residência, nem se abalou com as calças molhadas ou travesseiros manchados de sangue encontrados em seu quarto. Porém, muitos argumentaram contra essa ideia, já que Buddy tinha apenas 10 anos na ocasião. Se ele tivesse algo a ver com o ataque à sua mãe, parecia provável que ele teria recebido ajuda de seu pai, pois não seria capaz de levantar ou mover o corpo sozinho. No entanto, tudo isso é apenas especulação e talvez nunca saibamos a verdade sobre o assassinato injusto de Malvina Cruzio. Até hoje, o caso dela continua sem solução. E aí estão os fatos, 2 casos não resolvidos dos anos 1950. Deixe um comentário com suas teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de conteúdo sobre crimes reais, também pode conferir o podcast Cold Case Detective seguindo o link abaixo. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.